Olá, queridos alunos, estamos de volta com a nossa aula em Direitos Humanos. Agora que nós já conhecemos, já conceituamos direitos humanos, chegou a hora de nós tratarmos de um tema que é correlato. Nós vamos falar nessa nossa aula 2 sobre ética, sobre o certo e sobre o errado. É bem interessante essa temática porque ela, apesar de não ser estritamente ligada a direitos humanos, ela tem bastante influência, porque nós só conseguimos conquistar direitos humanos a partir do momento que nós temos consciência e discernimento para destacar ou para discernir o que é certo e o que é errado. Então vamos tratar sobre ética hoje. Tem uma frase que eu trouxe para vocês do Kant que vai falar: age segundo uma máxima que possa ser uma lei universal. Essa máxima do Kant, no sentido de indicar que você adota uma postura que possa ser tida como uma lei geral, que possa ser desejada por todos, que possa ser considerada por todos como sendo algo correto, como sendo algo certo. Essa me parece que é a essência da ética. Bom, o termo ética, ele decorre de ethos, se originou da palavra ethos. Então, é aquela dimensão da vida humana sobre que incide normas destinadas a fornecer parâmetros para decidir entre opções de conduta futura, igualmente possíveis e mutuamente contraditórias. Esse é o ponto, é em discernir entre o certo e o errado, entre o justo e o injusto. Pode parecer relativamente simples isso, mas em muitas situações nós temos dificuldade em designar ou em identificar qual é a melhor solução para o caso concreto. Nas nossas próximas aulas nós vamos até discutir sobre isso, sobre aquela situação em que nós temos dois direitos humanos em conflito e como nós vamos solucionar essa colisão de princípios. Mas para nós hoje é interessante isso. A ética é essa regra de ponderação. É um instrumento que nós vamos usar para identificar o que é certo e o que é errado, o que é justo do que é injusto. Vários autores se debruçaram sobre esse tema. É um tema que tem chamado a atenção de vários autores desde a antiguidade. Nós podemos ver até mesmo em Aristóteles, em Ética Nicômaco, que ele já defendia que a ética é o meio termo. É aquele ponto de equidistância dos extremos. Na verdade, o que se entende é que a melhor eleição, a eleição das melhores ações, tendo em vista o interesse coletivo e o interesse universal. Esse eu acho que é um ponto importante. A ética, ela parte da premissa de que cada um de nós deve agir de forma a respeitar o outro, a respeitar a si próprio e a respeitar ao outro também. Essa lógica de coletividade, essa lógica de universalidade. Nós vimos na aula anterior que os direitos humanos, para uma teoria tradicional, ele já é universal de largada, ou seja, a premissa dele é a universalidade por ele ser da essência dos seres humanos. Mas mesmo que a gente adote uma postura crítica, uma teoria crítica de direitos humanos, ou seja, que os direitos humanos são produtos culturais e decorrem de processos de luta, mesmo assim, o fim que se busca com os direitos humanos é a dignidade da pessoa humana. Ela, assim, garantida de forma universal. Então, se para uma teoria tradicional a essência ou a universalidade é de largada, para uma teoria crítica, a universalidade é de chegada. A universal há que se chegar, nas palavras do professor Joaquim Herrera Flores. Então, esse é um tema bastante importante, porque muitas vezes as pessoas se confundem e confundem o que é melhor para si como sendo melhor para a coletividade. Isso não é verdade. Nós devemos adotar posturas que tenham em vista o interesse da coletividade, ou seja, posturas éticas. Outros autores também vão falar sobre esse tema. E acho que o autor mais importante, que foi aquela frase que eu trouxe para nós debatermos, é a lógica de Kant. Kant vai definir a ética e a moral. São dois temas muito próximos, nós vamos trabalhar com eles dois. O princípio supremo da moral portanto, age segundo uma máxima que possa ter valor como lei geral. Então, esse é um ponto importante. Kant defende muito isso, que você tem que atuar de forma, a partir de uma conduta que se deseje universalizável, que se é possível se desejar como sendo aquela adotada como lei geral para todos. Kant tem outra frase bastante importante. Kant fala o seguinte, que o ser humano sempre deve ser o fim. Nunca nós devemos conceber o ser humano como meio para algo. Nunca. O ser humano é o fim. O ser humano é o que se busca. Se busca respeitar o ser humano. Nós não podemos usar o ser humano para satisfazer interesses pessoais. Não. O que se busca sempre são meios para atingir o direito de todos, o direito da coletividade.
Então, o ser humano deve ser fim em tudo. Nunca podemos conceber o ser humano como meio. É bem importante que essa regra vale para os tempos atuais, novas tecnologias, né? Deve ser muito bem observada. Por quê? Eu posso aplicar novas tecnologias mais avançadas, até mesmo na área da biotecnologia? Posso, mas desde que eu tenha o ser humano como fim e nunca como meio. Então não se pode buscar, por meio do ser humano, atingir um outro fim, atingir um fim que seja desejado por uma pessoa específica ou por uma ciência específica. Não, tudo deve ser meio para atingir o fim e o fim sempre vai ser o ser humano. Kant é sensacional, que ele vai defender essa lógica de que você deve adotar uma conduta que seja desejável, que seja adotada por todos, ou seja, que seja uma lei geral. Agora, esse é um ponto importante. Não é simples determinar o que é ética. Não é simples. É extremamente difícil. Ainda mais no âmbito jurídico, onde nós temos que aplicar conceitos que não sejam plurissubjetivos, ou seja, que tenham mais do que um conceito. Nós precisamos trazer conceitos que sejam mais concretos. E como dar concretude à ética? É comum a existência de códigos de éticas. Então, por exemplo, um médico, ao se formar, ele vai prestar seu juramento, e vai se vincular ao Conselho Regional de Medicina, ele vai se comprometer a cumprir um código de ética médica. Isso acontece com praticamente todas as carreiras. Para quem for prestar concurso para a OAB, por exemplo, o exame da OAB ou qualquer outro concurso público, vai ter que se ater a esse código de ética afeto a cada uma das profissões. No caso da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, que diz respeito aos advogados, no exame da ordem, uma das matérias mais prestigiadas e das quais mais se exige é justamente o código de ética. Qual que é a tendência, ou seja, qual que é o objetivo desse código de ética? É tentar trazer para aquela realidade e dando concretude para aquela profissão específica o que deve ser considerado como certo e como errado. No âmbito geral, é interessante que o legislador brasileiro, em alguns momentos, ele reconhece a dificuldade de designar o que é ético e ele opta por fazer o oposto. Ou seja, ao invés de falar o que é ético, ele prefere dizer o que não é ético. Isso é o que acontece na lei de improbidade administrativa. Probidade pode ser tida como sinônimo de ética. Alguém probo é alguém que seja ético. Alguns autores até fazem uma simetria entre ética, probidade e moralidade. Outros não, outros distinguem cada um deles. Mas para nós agora o que é importante é isso. Em alguns momentos, o legislador opta por não dizer o que é probidade, ele opta por dizer o que é improbidade. Então, não dizer o que cumpre a ética, e sim dizer o que viola a ética. No caso específico da lei de improbidade, ela vai estabelecer três grandes roles de conduta, três grandes condutas, digamos assim, um rol com três condutas que podem caracterizar ato de improbidade administrativa. O primeiro ato de improbidade administrativa é aquele que gera enriquecimento ilícito. Então, agir, quando o servidor público age buscando enriquecer-se, ele viola a ética. Então, essa é uma conduta de improbidade administrativa. Então, vejam que interessante. O legislador, com a dificuldade de dizer o que era ético, ele optou por dizer o que não é ético. E concluiu, no primeiro momento, que enriquecer-se ilicitamente, ou seja, enriquecer-se sem a observância da lei, é considerado improbidade e, portanto, viola a ética. Uma segunda conduta que é considerada como improbidade é aquela que resulta prejuízo para o patrimônio público. Mais um ponto. O legislador optou por dizer, olha, aquele servidor que age de forma a causar prejuízo para o patrimônio público, ele viola a ética administrativa. Portanto, pratica um ato de improbidade administrativa. Então, vejam que interessante. Duas situações em que o legislador optou por dizer o que não cumpre a ética, aquilo que inobserva uma conduta ética, portanto, é de improbidade. Uma terceira conduta que é considerada de improbidade administrativa é violar os princípios que devem nortear a atuação da administração pública. Nossa, cumprido? O que é tudo isso? Bom, o artigo 37 da Constituição, no seu caput, prevê 5 princípios que devem nortear a atuação da administração pública. É o famoso LIMP, L-I-M-P-E, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, LIMP. Então, toda conduta
de um servidor público, ou mesmo um particular, que de alguma forma tenha vínculo com a administração pública, que viole um desses princípios, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, gera um ato de improbidade administrativa. Ou seja, o legislador entendeu que a ética será violada se algum ato violar um desses princípios. Né? Foi uma forma que o legislador usou para dar maior concretude à ética. Esse é um ponto bastante interessante, porque em outros momentos ele diz a mesma coisa. Bom, mas tudo bem, professor. O senhor está falando de ética. E quando eu tenho a ética com os direitos humanos? Qual que é esse momento que eu vejo a intersecção entre ambos? Vejam, isso é um ponto importante. Por quê? Os direitos humanos, normalmente nós concebemos ele é concebido de forma coletiva, mas nós concebemos muito ele de forma individual. Ou seja, muitas vezes eu tenho plena consciência de quais são os meus direitos. E tem uma máxima que prevaleceu e ainda prevalece, no sentido de que o meu direito vai até onde começa o do outro. Né? Esse ponto que eu tenho uma certa crítica. Porque, veja bem, se o meu direito vai até onde começa o do outro, a única forma que eu tenho de aumentar os meus direitos é diminuindo o direito do outro. Não é isso? Se o meu vai até onde começa o dele, quanto mais eu quero que o meu se distancie, menor tem que ser o do outro. Está errado. Na verdade, o meu direito vai até onde vai o do outro. E essa é a grande correlação que existe entre ética e direitos humanos. Por quê? O agir correto, o agir ético é saber que os meus direitos, eles têm como limite o direito dos outros. Se eu quero dignidade da pessoa humana sendo respeitada, para mim, eu também tenho que desejar a dignidade da pessoa humana sendo respeitada para o outro. Se eu quero direito à saúde, direito à educação, eu tenho que saber que esse direito não é só meu, é de todos. E isso é o agir correto, esse é o agir ético. Então veja, vamos lembrar de Kant, age segundo uma máxima que queira como lei geral. A lei geral é justamente isso. Se eu quero que algo seja garantido para mim, eu tenho que querer que isso seja garantido para o outro também. Porque tem que ser garantido para todos nós. Afinal de contas, como nós vamos ver em próximas aulas, todos nós somos iguais em direitos e obrigações e merecemos ser tratados com igual respeito e consideração. Bom, então nós já vimos os conceitos de direitos humanos e agora vimos a correlação com ética. O que é o agir ético? O agir de acordo com uma lei que se possa desejar como lei geral, segundo Kant. Essa máxima tem extrema importância quando se diz respeito aos direitos humanos, porque nós temos que ter consciência que os direitos humanos são direitos de todos e, ao lutar por garantir o meu direito, eu luto por garantir o direito de todos. Essa é a grande sacada. Vamos lutar para garantir os direitos humanos de todos e não sejamos egoístas achando que o nosso direito depende ou independe do outro, ou seja, depende de onde começa o do outro. Não. Nossos direitos vão até onde vão os dos outros. Certo? Bom, mais uma vez, um grande prazer estar com vocês e até as próximas aulas.